Já começo recomendando, aqui no Estúdio Tribuna Online, a leitura do livro A Onda que Invade a Ilha, de Luiz Trevisan. Uma coletânea de 40 contos, escrito por ele, que é o último filho de uma fieira de 11, como ele descreve aqui em uma de suas crônicas. Trevisan, prazer tê-lo aqui conosco no Estúdio Tribuna Online. Prazer é meu, hein? E de Castelo para o Mundo, o que esses olhos viram ao longo desse período da sua vida e que você transformou em crônicas? Pois é, de Castelo por Cachoeiro, por Vitória, pelo mundo, pelas ilhas da vida, né? Aí, ó, a onda que invade a ilha tem um pouco disso, das minhas vivências pelas cidades do Espírito Santo, cidades do interior, capital, do mar à montanha, sempre convivendo com comunidades, observando, né, o cotidiano das pessoas, verificando, analisando fatos, episódios, observando personagens curiosos, personagens marcantes, alguns famosos, alguns anônimos, mas sempre buscando identificar o cotidiano dessas pessoas, né? E também não é só não apenas o Espírito Santo, né, que está aí, tem vivências minhas por esse país afora, né? A viagem lá na Paraíba, no Nordeste, a viagem pelo Uruguai, não sei o quê, fora do país, em alguns outros países. Mas eu acho que é o seguinte, fundamentalmente, aonde quer que você vá, seja aqui, seja no exterior, o fundamental, já dizia Tolstói, era você cantar a sua ilha, né? Uhum. Cante sua ilha, ou seja, narre a sua ilha, né? Informe tudo sobre sua ilha, que você vai estar resumindo o mundo, né? Não é em resumo isso que o russo lá, o grande Tolstói disse, né? O seu livro ele traz um prefácio do Roberto Belli, que foi inclusive meu professor na Universidade Federal, na UFES, grande professor Roberto Belli. Roberto Belli, e traz aqui no que a gente chama de orelha do livro uma belíssima introdução escrita por sua filha, a Taíta, né? Campos Trevisan. Taíta Campos Trevisan. O cavaco não cai longe do pau, como se dizia lá em Castelo. Meu pai sempre falava isso. O cavaco não cai longe do pau é porque os filhos trazem muito do DNA dos pais. Trevisan, eu queria falar com você... Eu acho que ela escreveu muito bem, resumiu muito bem. Eu acho que ela coloca uma coisa importante aí, que ela fala que a crítica e a poesia sempre andam de mãos dadas com a minha prosa. Eu sempre estou analisando fatos, pessoas, e sempre tem um olhar crítico e ao mesmo tempo um olhar poético. Eu acho que em algum momento ela colocou isso, eu acho que definiu bem o meu jeito de escrever, enfim, o meu jeito de observar as coisas. Eu queria até fazer uma pequena parte. Logo, jornalista político de olhar arguto, músico de acordes sensíveis e melodias não óbvias, roteirista que transforma fatos em narrativas poéticas e cronista dotado de estilo literário sofisticadamente simples e fluido. Isso é importante dizer porque você tem uma trajetória que é de jornalista, você tem 2 CDs gravados, isso, que eu conheço sua música de qualidade, e esse é o seu segundo livro de crônicas. Isso. Até que ponto o jornalista Trevisan se mistura com o cronista, que se mistura com o músico? Olha, primeiro veio a música na minha vida, né? Eu, como todo garoto, inicialmente eu pensava em ser jogador de futebol, como todo garoto. Depois você pensa em ser artista de circo, depois você pensa em ser motorista de caminhão, conhecer o mundo, né? Cabeça de criança é fogo, né? Um negócio, uma combustão enorme. E depois, mas quando eu comecei a encarar mesmo, já com 19, 20 anos, encarar mesmo o mundo, o que eu quero ser na vida quando crescer, né? Falei, você é músico. E eu sempre gostei muito de música, comecei a estudar música, comecei a exercitar muito aquilo. Mas depois eu percebi uma coisa, era um desafio enorme, eu tinha que ir para um grande centro, Rio de Janeiro, São Paulo, não dava para fazer música, ficar lá em Cachoeiro, em Vitória, mesmo que aqui o mercado fosse maior na época, estou falando disso em 1970, por aí. Era muito difícil viver de música nisso, né? Você tinha que montar uma banda, fazer cover para ganhar uns trocados, tocar num bar, tocar
um baile. E aquilo não me interessava, nunca quis ser cover na vida, nem de mim mesmo, né? Como diria, eu nunca quis ser cover, nem de mim mesmo. Eu queria uma coisa original, um trabalho autoral, e então não tinha muito mercado para isso, a não ser os festivais, alguns shows. E depois, ao mesmo tempo, quando eu ainda estava muito nessa engrenagem de música, surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com jornal, convivência com amigos que já trabalhavam em jornais. E eu falei, rapaz, eu acho que esse negócio é para mim também. E aí comecei a enveredar pelo jornalismo, comecei a ter experiências, vivências, estágios aqui e ali. E depois até que eu me tornei profissional aqui em A Tribuna, foi o meu primeiro emprego, carteira assinada. Né? Comecei depois a fazer aí veio o curso de comunicação, realmente aí se profissionalizou, né? Veio o curso que você fez, o professor Roberto Belli, era um dos professores do curso, por sinal muito bom, você já citou isso. E aí eu comecei a engrenar no jornalismo, e o jornalismo me permitiu uma coisa que na música era muito difícil: salário, sobrevivência, subsistência, né? Uma carteira assinada, um dinheirinho, 13º, férias, tudo isso que essa coisa da pejotização está tentando eliminar na vida do brasileiro. Quando eu comecei a fazer jornalismo e entrei no jornal e comecei a trabalhar em jornal, eu vi como era bom trabalhar em jornal, eu vi como eu me identificava com aquela falta de rotina. Não tem rotina, não tem estresse de vou ter que trabalhar, acordar amanhã, encarar aquele emprego chato. Não, eu fazia com o maior prazer. Sempre fui jornalista com o maior prazer. Perfeito. Voltando à música aqui, Trevisan, você fala uma parte de você como músico e tal, e eu percebo também essa questão, não é uma questão de gosto musical, porque o ecletismo, a possibilidade de você gostar de diversos gêneros, é normal. Sim. Mas você menciona no seu livro, assim, é impressionante como a nossa educação musical, a nossa do brasileiro, anda em baixa. Tem um trecho que você fala. Muito inquieto. Você como compositor, e suas composições são refinadas, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da deseducação musical que vem galopando no Brasil. Você observa, não diria que seja culpa exclusivamente do avanço digital, né? Das plataformas digitais, não, porque eles vão padronizando aquilo ali e querem ganhar dinheiro, querem vender. Então. Mas eu acho que isso está associado também à baixa cultura, né? à baixa educação, à qualidade da educação, que caiu muito nos últimos anos. Ao mesmo tempo, tem todo esse papel da desinformação, né? O algoritmo, né? Pulsando o tempo todo e jogando um monte de informação que não procede, e às vezes deturpando a realidade, né? Tem muito isso. Então, e você vê como é impressionante, porque as pessoas antigamente tinham uma preocupação de ter um piano em casa, né, para alguém estudar, de ter um instrumento, de mandar o menino para a escola para aprender. Hoje é raro isso. Ainda tem, infelizmente tem. Nós tivemos no Brasil uma fileira de grandes pianistas, né? Grandes instrumentistas, grandes músicos. Você está falando do piano, assim, que era o piano em casa que você tinha, né? Piano em casa, que já era uma escola, né? O Roberto Carlos começou estudando piano lá. Aliás, ele tem na casa, no museu dele lá, não chega a ser um museu, é um solar lá do Roberto Carlos, em Cachoeira. A última vez que eu estive lá, fiquei até meio chateado, porque tinha um piano lá velho, quebrado, desafinado. Eu falei, mas, rapaz, na sala do rei da canção com aquele popular, ouvido todo que tem o Roberto Carlos, né? Isso aí é uma afronta, né? Eu acho que a música caiu muito, acho que se banalizou muito, né? Tem esse negócio da sofrência, do sertanejo. Você não enxerga isso como ondas, não? Porque nós tivemos... São ondas, né? Mas eu acho que... Mas são ondas muito ruins também, né? Porque você não vê evolução, né? O funk é legal, tem uma batida legal, mas é muito aquilo, é muito ritmo e pouca harmonia. E uma coisa pior no funk, a meu ver, é que o funk vulgariza a mulher. Né? Vulgariza a mulher.
as letras, com raras exceções, são letras de péssimo gosto, baixo nível. Essas músicas de sofrência, de sertanejo, são raras, uma ou outra que salva, que tem alguma coisa, alguma melodia, alguma coisa, mas em geral é muito ruim. Eu vejo que o Brasil, que já produziu Tom Jobim, Chico Buarque, Pixinguinha, está produzindo o que agora? Até o nosso reconhecimento no exterior nós tínhamos um reconhecimento no Brasil, no exterior, que era pela qualidade musical. Né? O que estourou aqui? Era a Bossa Nova, depois veio a geração dos festivais, o Milton Nascimento, então, do Lobo, esses grandes compositores, grandes intérpretes, né? Elis Regina, Gal Costa e tal, tantas outras intérpretes, grandes músicos, né? Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, tanto Hélio Delmiro, enfim, tantos músicos renomados, famosos, talentosíssimos. Eu vejo com muita preocupação hoje que há uma redução nessa qualidade. Sobre o livro, a gente conversava aqui antes de começar a entrevista e eu dizia que a gente discutia aqui sobre o livro físico está renascendo, as pessoas estão readquirindo ou não o hábito de ler. Eu tenho sinais que sim, e às vezes, ao mesmo tempo, me parece que nós precisamos reaprender a ler nessa velocidade que exige do mundo atual. Quando eu digo a gente, enfim, todas as pessoas, porque tudo é tão rápido, tudo é tão cheio de atrativos, que é preciso reaprender a ler. Eu brincava até que eu li o livro O Crime do Padre Amaro em 5 anos, Gerson de Queiroz, Trevisan riu, porque eu falava 5 anos, mas nesse meu tempo eu li outras coisas, mas de vez em quando eu pegava o livro e falava assim, o que esse padre de Aleria lá tá aprontando, né? E reencontrava esse livro na minha casa. Você lança um livro de crônicas, de certa forma, é uma aposta no interesse das pessoas pela leitura. Sim. Você acredita que a leitura do livro ela está ressurgindo? Ela é algo a ser mantido porque é importante? Qual é a sua opinião sobre o livro hoje? Eu acho que ele deve ser mantido, primeiro porque, como você citou, é importante, a leitura é importante, a leitura forma, informa, abre mundos, né? Abre mundos, abre fronteiras. Eu acho que a leitura é fundamental na vida de qualquer um. Agora tem que ver que tipo de leitura que nós vamos valorizar, porque o mercado, há um certo renascimento na venda do livro, mas que tipo de leitura que vende hoje? Que tipo de leitura que mais vende hoje no Brasil é o livro de colorir, né? É a mãe que compra para o filho, o avô compra para o neto, é o livro de colorir. Segundo tipo de livro mais vendido é o livro da autoajuda, que não chega a ser propriamente uma literatura, é um amontoado de clichês ali, de frases feitas, né? Então, a verdadeira literatura, a literatura criativa, a literatura dos grandes mestres, né? Aí eu estou falando, no caso de brasileiro, Machado de Assis, essa de Queiroz, esses Guimarães Rosa, essa literatura, não sei, a não ser os clássicos, né? O clássico vende porque a escola recomendou. Citei aqui alguns clássicos, né? Esses caras vendem ainda até hoje, né? Porque estão lá desde sempre, se tornaram clássicos da literatura. Mas a nova literatura vende. Eu digo, a nova literatura, os grandes grandes escritores de hoje vendem. Não sei até que ponto. Um ou outro ganha destaque, ganha um prêmio aqui, é premiado com jabuti acolá, o prêmio Oceano, não sei o quê. Aí aquilo ali abre uma vitrine grande, e essa pessoa tem o Itamar lá do Torto Arado, por exemplo, ganhou todos os prêmios e o livro dele vende. Mas é um que superou essa barreira toda que eu me referi antes, dessa multiplicidade que existe hoje. Que é boa, mas, ao mesmo tempo, ela dificulta, né, o surgimento,
o aparecimento de uma obra. Eu aposto no meu livro, eu aposto não no sentido de que vou vender o livro, não é isso. Eu acho que é importante passar um pouco da minha vivência do mundo, passar um pouco da minha história, um pouco do meu conhecimento dentro do jornalismo, fora do jornalismo. Eu acho que eu escrevi esse livro muito mais no intuito de agradar um pouco a mim, com a minha consciência, e tentar influenciar algumas pessoas que se interessem, né, por uma leitura agradável, que se interessem por boas histórias. Esse foi o objetivo, não exatamente vender. Eu não vivo de vender livros. Aliás, vou te dizer, eu sou um péssimo mercador. Eu não sei vender livro, eu não sei vender disco, eu não sei vender nada. Mas você usou uma palavra que é influenciar. Sim. Né? Eu acho que talvez eu vejo uma sociedade em construção, em reconstrução, com tijolos a gente vive diferentes, ciclos, né? Com tijolos diferentes, tijolos tecnológicos. E a importância que eu vejo no seu livro aqui, eu acho que o Espírito Santo, em especial, é um estado que está à procura de uma consolidação de uma identidade cultural e histórica. Você dá vários exemplos, desde o Caboclo Bernardo, que é Maurício de Oliveira, a sua ida a Linhares com Maurício de Oliveira, sim, em que Maurício de Oliveira, que foi, acho que é o músico mais famoso do Espírito Santo, não vou dizer o melhor, mas que levou o nome do Espírito Santo na música como instrumentista. E ele dizia que devia mudar o nome de Regência para Caboclo Bernardo. Na sua crônica você fala isso. Mas acho que a importância do seu livro é que ele ajuda. Eu acho que todo livro ele é importante porque ele cristaliza opiniões e conceitos. Sim. E aqui você fala de coisas interessantes sobre capixabas ou pessoas de outros estados que viveram aqui, que construíram a boemia, a informação, a cultura do Espírito Santo durante muito tempo. E tem uma passagem no seu livro que você fala da estátua de Maurício de Oliveira em Camburi. E nessa crônica sua, você cita que você acha ele meio solitário lá em Camburi. Verdade. Se você tivesse que escolher um ou dois personagens do Espírito Santo, da cultura do Espírito Santo, para estar sentado ali ao lado de Maurício de Oliveira em Camburi, quem que você escolheria? É difícil, hein? Eu citei aí na crônica vários. Wilson Henrique citou muita gente. Hamilton de Almeida. Mas eu acho... Olha, é difícil, sim. Mas eu acho que o Rubem Braga seria um nome... Fora de disputa, né? Fora de disputa. Bota aquele velho rabugento, mas que era genial, né? Eu brinco muito com o sobrinho dele, o Afonso Abreu, um grande músico, grande amigo, Afonso Abreu. Mas tio Rubem era rabugento mesmo. Mas assim, era um mal-humorado que escrevia muito bem, com leveza, com alegria, né? Rubem Braga certamente é um, mas tem tanto aquele... eu acho que poderia botar lá o Hamilton de Almeida, que é um nome do jornalismo, aí, da cultura capixaba. Hamilton de Almeida foi um crítico de cinema fantástico, para quem não... Mas assim, poderia ser o Milson também, foi uma figura relevante. O Marcos Rezende, o pianista, né? O Pirão, o Hercílio Pirão, o nosso chefe de cozinha. Porque eu citei as pessoas que, infelizmente, já foram embora, né? Então, citei alguns desses nomes aí. Fica uma sugestão para povoar aquele espaço ali com nomes de reconstruir, porque veja como é importante, né? Você passar ali, você vê num lugar de tanta passagem de pessoas e você vê a referência a Maurício de Oliveira, ao músico sensacional que ele foi. Você cita no livro assim, os saraus que ele fazia na garagem. Verdade. Aquela casa, né, que tinha uns bougainville caindo ali em Barra Vermelho, aquela coisa maravilhosa. Fortaleza, né? A Fortaleza Sonora. Fortaleza Sonora. A Fortaleza das Cordas Sonoras, é o título da crônica que ele está se referindo, sobre a casa do Maurício de Oliveira, que tem um filho, outro violonista. Tião Oliveira é um espetacular. Preciso trazê-lo aqui, bater um papo com ele, trazer aquele violão dele aqui. Grande sugestão. E tem lá vários outros, né? A Carmélia, Maísa, Nara Leão, são outras pessoas que poderiam ter uma estátua aqui, ali. São pessoas que marcaram a nossa história, fizeram a nossa aquarela, né? Como eu disse aí na redação. Eu acho que povoar não só as praias, mas parques, praças, com essas estátuas,
Eu acho que seria uma forma de perenizar um pouco as nossas referências, é isso. É isso, e daí eu acho que a importância do influenciador, eu acho que nós não podemos escapar dessa palavra, eu não consigo... houve uma certa banalização do influenciador, como aquele sujeito que vende, fala qualquer coisa nas redes sociais, Sim. mas acho que nós precisamos influenciar as pessoas positivamente também em relação à cultura, à educação, à música, etc. Eu acho que é isso. Cultura... De certa forma, você é um influenciador aqui. Você, mesmo não querendo, você está influenciando, pelo menos a mim, como seu leitor, que li aqui talvez 60%, 70% das crônicas do seu livro, eu fui influenciado de alguma forma pela sua história. Então, você não pode mais fugir disso, e até uma parte que eu vou falar aqui. Mas eu queria dizer, Trevisan, sobre uma crônica que me impressionou muito, me emocionou muito, que foi sobre o seu pai, quando você fala que ele te levou ao mar, né? Ah, sim, a água no sol da pele. E essa crônica começa com uma frase que eu não conheci, que eu achei maravilhosa, de uma dinamarquesa. Dinamarquesa. Que ela fala assim, a cura para qualquer coisa é água. Salgada, lágrima, suor ou água do mar. Ou seja, a água salgada, seja em forma de lágrima, seja em forma de suor ou da água do mar. Você tem uma relação importante com o mar, sim, com seu pai aqui que você menciona, e às vezes nós vemos, e você com essa relação, você vê o litoral muito maltratado aqui. Você é uma pessoa, eu costumo dizer que em nenhum lugar você vê tanto assim, os problemas do ser humano como na beira da praia, né? Num verão você vê todo tipo de deseducação, você vê todo tipo de intromissão na natureza, seja na forma de construções que não são respeitados, que são respeitadas, etc. Eles constroem em cima da restinga, é uma loucura. Você cita até Iriri, que Iriri é uma cidade, é um balneário que eu conheço, e que hoje em Iriri são mais de 30 edifícios em construção em Iriri. Tem uma verticalização do nosso litoral que é meio absurda, né? Sim. Agora virou uma corrida para ver quem constrói o prédio mais alto, né? Se é Vila Velha, se é Vitória. Se é Camboriú, né? Camboriú, que está nas estrelas. Né? Estão lá nessa de Dubai, né? De construir os prédios. Mas lá em Dubai os caras têm petrodólar, né? Aqui, né? Mas enfim, tem gente, se estão construindo é porque tem gente que tem dinheiro para comprar, beleza. Mas não precisa ter esse emparedamento, né, do nosso litoral, com esses prédios gigantes. Mas não é só prédio, também outros problemas de saneamento, esgoto, lixo, é muito animal no meio da rua. Você vê, cara, a situação de animais soltos no meio das praças, né, pessoas atacadas. Eu cito aí, inclusive, o caso da mulher, a escritora do Rio de Janeiro, que foi atacada por Perdeu um braço. Perdeu o braço, ficou dilacerada. E dias depois, aqui na Mata da Praia, teve um entreveiro, 2 caras discutindo por causa de cachorro, sem focinheira, um matou o outro. Cara, assim, a tiro, um faroeste urbano, um negócio. Então, a gente tem muito você estava falando dos conflitos, né? Da falta de bom senso, né? Da falta de civilidade também. Né? Uhum. Eu acho que é um pouco... Falta de educação, falta de civilidade. O sujeito quer impor uma caixa de som numa praia, por exemplo, impor o gosto musical a todo mundo. Você vê, o cara vai lá, liga aquela caixa, daí a pouco vem outro com outra caixa, e vira aquela Babel, ninguém ouve ninguém, aquela... E é impressionante, eu cito isso quando eu falei da baixa qualidade, porque esse pessoal das caixas de som nas praias, você vai observar o que eles tocam, geralmente é de baixíssimo nível, é um mau gosto, é um negócio primário, é um bate-cunque, letras vulgares. Você não vê o cara botar lá um Tom Jobim para tocar. Não tem. O cara não sabe o que é Tom Jobim. Né? E parece que é a imposição do indivíduo, né? Máxima. Né? Eu estou aqui, gosto disso, queiram ou não, e quero que todos gostem também. Né? Impor à vontade, não tem aquela velha máxima, né? O meu direito termina onde o seu começa. Só que com a tecnologia você não sabe onde é que começa e termina mais direito nenhum, né? Tudo embaralhado. Banalizou tudo. Né? Mas eu acho que tem isso, é preciso cuidar melhor das nossas cidades, é preciso um pouco mais de urbanismo, urbanidade, mais civilidade.
isso vem também do quê? Conhecimento, berço, escola, né? O ensino, o tipo de ensino que nós estamos dando para essas pessoas, dentro de casa e nas escolas. A gente precisa repensar isso constantemente. Eu acho que educação é um desafio permanente que você tem que conviver com a educação, às vezes com a falta de educação, para tentar avançar, né, na questão da educação, da cultura, da civilização, né? Enfim, eu acho que em alguns momentos a gente tem uns picos evolutivos e involutivos. E aí eu lembro de um teórico a gente estava falando dos anos de chumbo aqui, da ditadura militar. Sim. Tinha o Goberido Couto e Silva, tinha uns caras ali que eram inteligentes, né? Delfim. Sim. Você podia não concordar com a doutrina deles, com a tese deles, mas era um cara inteligente. Eurico Rezende mesmo, que é um personagem de Patrões. Um cara letrado, inteligente, não é esses bananinha que vão lá para o Congresso fazer bananada, né? Não era isso. Você vê o Goberido Couto e Silva, em plena ditadura militar, ditadura feroz, por sinal, né? Mandava aniquilar, matar, perseguir, torturar, exilar. O filme Ainda Estou Aqui retratou isso muito bem, recentemente. Mas o Goberi, na época, falava assim, que a civilização, as civilizações, seja onde for, né? Na Grécia Antiga, na Grécia de hoje, na Europa, aqui, no Brasil, na América Latina, as civilizações vivem de sístole e diástole, né? De abertura e fechamento. Você tem ciclos. Em determinado período, aquilo parece que vai evoluindo, né? As artes, o conhecimento, aquilo vai evoluindo, a harmonização das lideranças, né? As lideranças falando uma linguagem mais ou menos comum. E depois você tem tudo uma desconstrução, né? Sim. É o famoso abre, né? Areja, né? E depois fecha, comprime. Às vezes a abertura é lenta e gradual, como propõe a... Aí já era o outro general, era o Geisel, né? Vamos fazer uma abertura lenta e gradual. Né? Acho que tinha um terceiro adjetivo aí que eu não estou lembrando qual é. Lenta e gradual e restrita, eu não me lembro. Irrestrita, acho que era gradual e coisa irrestrita, alguma coisa assim. Mas é isso, eu acho que o mundo vive nesses ciclos, né? Você experimenta um determinado avanço aqui, um retrocesso ali. Eu acho que vive muito dessas fases, né? De avanço, retrocesso. Você vê lá os Estados Unidos com o Trump. Aquilo foi um avanço? Não, na minha opinião, aquilo foi um retrocesso. Mas, enfim. Está lá no Chile, né? Agora tem a candidata mais poderosa, a candidata de esquerda, mas a direita cresceu muito e ameaça derrubar a candidata que ganhou o primeiro turno, né? Quer dizer, foi a mais votada no primeiro turno. O Chile também vive esse conflito, né? Do avanço e do retrocesso, avanço e retrocesso. E a gente tem que tentar se equilibrar nesse meio, né? Sim, tentar buscar consolidar os avanços, né? Os avanços e procurar, de alguma aprender com os retrocessos. E aprender com o retrocesso, procurar consolidar os avanços. E eu acho que nisso aí, tanto o livro quanto a imprensa, o jornalismo, tem um papel fundamental, que é para clarear, né? Mostrar o que temos aqui, mostrar o que existe e o que não há, né? Eu acho que é essa a nossa missão, né? A gente nem sempre consegue fazer isso, mas a gente tem que buscar isso permanentemente. Queria encerrar, Trevisan, sei que você tem um outro compromisso nessa sua jornada de divulgação do seu novo livro. Eu recomendo A Onda que Invade a Ilha. Acho que as casas, eu espero que as casas voltem a reservar um espaço para os livros. A gente sabe que hoje é uma realidade imobiliária, são apartamentos, casas, imóveis cada vez menores, com menos espaço para livro, etc. Mas acho que biblioteca virou um negócio assim meio... você desfrutar da oportunidade de você puxar o livro e ver um pedaço, uma crônica da história do Espírito Santo, de personagens do Espírito Santo, é um grande prazer.
E eu queria encerrar, Trevisan, na sua última crônica, que é justamente a onda que invade a ilha. No seu último parágrafo, você encerra o livro, eu achei muito interessante. Talvez, como eu falava, que quando você escreve uma música, faz um filme ou escreve um livro, aquilo não te pertence mais. Sim, saiu para o mundo. E aquilo pertence aos olhos de quem vai absorver. Gilberto Gil, que dizia, não se meta a entender a meta do poeta. E também, acho que a gente tem o leitor e quem ouve a música tem a sua própria interpretação das coisas. Você diz o seguinte, e parece ser sina de todo náufrago manter sempre no inconsciente o aflito desejo de ver entre as ondas uma montanha mágica se erguendo no horizonte. Você se sente um pouco náufrago nesse mundo de informações, nesse oceano de perdas? Às vezes sim, às vezes eu tenho essa percepção de que estou ansioso por uma montanha mágica surgindo para eu ancorar, né? A montanha mágica ali é uma metáfora, né, de você. Eu acho que a gente está sempre buscando ancorar em algum porto seguro, navegar, mas ancorar em algum porto seguro, né? E às vezes a gente no mundo que você está falando, no mundo real hoje, a gente se sente às vezes um pouco náufrago, um pouco perdido, um pouco isolado, né? Mas a gente precisa continuar, como se diz, remando, né? Perseguindo. Náufrago jogando mensagens ao mar, né? Garrafas ao mar, remando, nadando, né? Boiando, tentando manter o equilíbrio, né? Porque o grande equilíbrio você já experimentou uma sensação de naufrágio? Não num navio, mas você não nessa mar, história assim. Não assim, exatamente assim, mas no mar. Você, num determinado momento, está num lugar muito fundo e você acha que não vai conseguir chegar. Cara, é um negócio que você... Só tem uma coisa que te salva. A sua mente. Você tem que respirar, manter ar nos pulmões, né? Você tem que tentar manter o equilíbrio, né? Não pode se afobar, porque se você se afoba, você começa a engolir água, o ar sai do pulmão e você afunda. Então, a única coisa que te salva numa situação de naufrágio é o equilíbrio, você se equilibrar mente e corpo e mente. Eu acho que é fundamental ter esse equilíbrio para você conseguir chegar na margem, senão você não chega. E da vida é um pouco assim também, às vezes a gente se sente perdido, perdendo o ar, perdendo o pé, né? Não está dando mais pé aqui, quando é que eu vou conseguir pisar terra firme? Eu acho que a vida é um pouco isso também, né? Esse desafio de mergulhar, nadar e, às vezes, até se afogar. Maravilhoso. Acho que nesse mundo de bilhões de náufragos no planeta hoje, essas palavras foram muito interessantes. Trevisan, agradecer demais pela sua conversa aqui. Já fica o convite para uma próxima. Para a gente trocar novas ideias aí sobre a realidade. Grande sucesso para você. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer sempre voltar aqui na tribuna, nessa casa que eu trabalhei tantos anos e com a qual me identifico muito. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse foi mais um Estúdio Tribuna Online. Obrigado pela audiência.